Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula hoje para o 7º ano será da disciplina de Língua Portuguesa, e nós iremos fazer uma continuação do exercício que nós estávamos realizando na última aula, que o assunto era concordância verbal, sujeito simples e sujeito composto. Vocês lembram? Então, você vai pegar o seu livro didático, vai abri-lo na página 97, nós iremos até a página 98. Então, nós iremos continuar as atividades. Mas eu quero apenas lembrá-los que o sujeito simples é aquele sujeito em que tem apenas um núcleo, ou seja, só um elemento, como, por exemplo, a menina estudou para a prova. Quem é o sujeito? A menina. Então, nós temos um sujeito simples. Agora, se eu falar a menina e o menino estudaram para a prova, agora nós temos quantos núcleos? Quantos sujeitos aí? 2, a menina e o menino. Então, aí nós temos um sujeito composto. Foi isso que nós estávamos estudando na aula passada. Do sujeito simples e composto. Vamos lá. Então, nós paramos na 5ª questão, porque eu estava ficando muito grande o vídeo, não podíamos fazer essa questão. E nós vamos ler esse pequeno texto aí, certo? Internet das coisas. O que muda quando não só pessoas, mas objetos também se conectam? Essas coisas não seriam apenas smartphones e tablets. A expressão em inglês Internet of Things representa pela letra IoT, refere-se a ecossistemas de que interligam qualquer objeto do cotidiano à rede sem fio da internet, como geladeira, óculos, elevadores, roupas, carro, entre outros. Plantas e animais também podem estar conectados. Atualmente, na cidade de Bruxelas, na Bélgica, árvores fornecem dados científicos para 4.000 seguidores no Twitter. Em 2006, um projeto utilizou pombos equipados com conexão à internet, GPS e sensores de poluição atmosféricos para atualizar informações sobre a qualidade do ar em tempo real. Em Boston, nos Estados Unidos, dispositivos instalados em lixeiras públicas avisam a sistema de coleta quando uma lata está cheia de lixo. E em parques da cidade foram instalados bancos assentos com acesso ao USB para recarregar telefones celulares. O banco também coleta e compartilha informações sobre o nível de poluição local. Então, aqui nós temos um pequeno texto falando ainda sobre tecnologia, falando de outros objetos que se conectam à internet, não apenas celulares ou computadores, mas como outros objetos. Certo, gente? Então, vamos para a letra A dessa questão. Está pedindo para a gente ler o texto, nós acabamos de ler. Então, identifique e copie no caderno o sujeito dos seguintes trechos abaixo. Então, ele quer que você encontre quem é o sujeito dessas frases que estão aqui. Bora lá. Plantas e animais também podem estar conectados. Gente, sujeito é aquele ser de quem nós falamos e quem está concordando com o verbo. Então, quem é que podem estar conectados? Quem é? Plantas e animais. Então, plantas e animais são o sujeito da frase, certo? 2. Em Boston, nos Estados Unidos, dispositivos instalados em lixeiras públicas avisam o sistema de coleta. Gente, quem é agora o sujeito? Só lembrando que o sujeito não necessariamente vai estar no início da frase. Então, em Boston, nos Estados Unidos, isso aí é o lugar onde está acontecendo, mas é o sujeito? Não. Quem é o sujeito, gente? Dispositivos instalados em lixeiras. Então, é deles que a gente está falando. Então, dispositivos instalados em lixeiras é o sujeito da segunda frase. Certo? Então, vamos para a letra B. Os sujeitos que você identificou na questão anterior são simples ou composto, no caso de qual sujeito o verbo está no plural. Olha só, gente. Nós temos aí 2 sujeitos. Então, o primeiro lá, plantas e animais, é um sujeito simples ou composto? Tem 2, então é o quê? Composto. Agora, vamos ver do segundo, dispositivos instalados em lixeira pública. Quantos aí nós temos, gente? Qual é o núcleo dele? É apenas dispositivos. Agora, instalados em lixeira não é outra coisa, outro núcleo. É apenas uma explicação do que é o dispositivo. Então, aí você vai ver que está um sujeito simples. Então, na primeira opção nós temos um sujeito composto e na segunda um sujeito simples porque tem apenas um núcleo, certo?
Aí ele está perguntando em qual dos casos o verbo está para o plural. O verbo está no plural. Olha só, plantas e animais podem estar, né? Então aí está no plural. Agora, Estados Unidos instalados é o verbo, né? Avisam também. Então, os dois, se você for notar, os dois estão no plural, certo? Então, o que você vai dizer? Que os dois verbos estão no plural. Analise sua resposta nos itens A, B e C. Registre no caderno em que casos o sujeito leva o verbo para o plural. Quando é que você encontra o sujeito? De que forma você vai encontrar os verbos no plural? Quando a gente tem um sujeito composto, mas também, às vezes, a gente encontra o verbo no plural quando o sujeito é simples. Como? Quando o sujeito está no plural, o verbo também vai estar no plural, mesmo sendo o sujeito simples. Se eu falo assim mesmo, os lápis estão sobre a mesa. Olha só, eu falei os lápis. Quem é o sujeito? Os lápis. E são quantos aí, gente? Quantos núcleos nós temos? Apenas um, que é os lápis. Agora, se eu falar os lápis e os cadernos, viu? Aí são dois. Mas os lápis, apesar de estar no plural, é um sujeito simples. Deu para entender? Então, na questão aí, está perguntando quando é que o verbo fica no plural. O verbo fica no plural quando o sujeito é composto e quando o sujeito simples está no plural. Entenderam, gente? Espero que sim. Então, vamos lá. Embaixo, os núcleos de um sujeito composto podem ser de pessoas gramaticais diferentes. Olha só, eu e o pessoal. Tá aí, gente, sujeito composto, né? Vamos combinar de passar o Natal juntos. Eu, primeira pessoa, e o pessoal do Twitter, terceira pessoa. Nós. Nesse caso, o verbo concordo com a pessoa resultante. No exemplo, eu e o pessoal. O que explica o verbo vamos, do verbo auxiliar em locução vamos combinar. Certo? Sexta. Reescreva no caderno as frases seguintes. Gente. Vamos para colocar aqui a outra opção. Tá estranho isso. Pronto. Não tá pronto. Agora. Olha aí, gente. Foi o que eu acabei de ler para vocês. Vamos para a sexta questão que está aí embaixo. Reescreva no caderno as frases seguintes, transformando o sujeito simples em sujeito composto. E fazendo a concordância verbal com o sujeito. Olha só, os sujeitos estão aqui simples, você vai ter que acrescentar outro núcleo aí para você ter um sujeito composto. Olha o exemplo. A conversa, ou seja, você vai ter que mudar também o verbo. A conversa nas redes sociais vai além, olha, vai por quê? Porque é a conversa. Então, agora você vai ter que mudar. Olha, você pode colocar a conversa e a discussão, a conversa e as brigas. Invente aí um outro elemento para poder o verbo no plural. Então, você pode colocar a conversa e os debates, ou conversa e as brigas vão além da polêmica, tá, gente? Então, acrescente aí. Outro, a televisão não possibilita o grau de politização dos avanços como ocorre nas redes sociais. Então, a televisão também é só um, você vai ter que acrescentar outro. Então, a televisão e o rádio, a televisão e o computador, invente aí. Então, aí você vai colocar não possibilitam, ao invés de não possibilita, tá, gente? Terceira, geralmente também podem estar ligadas à rede sem fio da internet. Geladeiras também podem estar ligadas, olha. Então, você vai colocar no plural, geladeiras e fogões, ou geladeiras e o que, gente? E batedeiras, invente uma outra opção aí. Geladeiras, óculos, carros, também podem estar na rede sem fio, certo? Então, é isso, gente, mas ainda não acabou, porque nós temos aqui atrás uma última observação. Concordância verbal na língua oral. Na linguagem do dia a dia, são comuns ocorrências em que o verbo não concorda com o sujeito. Veja o exemplo. Aí nós temos aqui, gente, umas frases de pessoas conversando em que não está concordando o verbo com o sujeito. Olha, nós canta ostentação porque pode.
É como se fosse a celebração de uma vitória. MC Lon, autor do funk Ostentação do Sucesso na Internet, em entrevista para a revista Trip, edição de 8 de agosto de 2013. Nessa fala, a falta de concordância do verbo com o sujeito prejudicou a comunicação, por quê? Gente, quando você fala aí, você sentiu algum problema na fala dele, gente? Você não entendeu? Essa é a pergunta. Você deixou de entender o que ele quis dizer? Eu entendi o que ele falou. Que ele canta a ostentação, não é isso? Que eles cantam ostentação. Então, apesar de estar escrito gramaticalmente de uma forma incorreta, a comunicação está sendo aqui exercida. As pessoas conseguem entender o que ele está falando, apesar de ter um erro, não é verdade? O erro, ele existe na escrita. Na fala, ele não existe. Se você conseguiu se comunicar com a pessoa, se você conseguir passar a mensagem, então a comunicação foi feita e não tem problema nenhum. Então, não teve prejuízo na comunicação. Você vai dizer que não, porque deu para entender muito bem o que o MC estava falando, apesar de estar escrito gramaticalmente errado. Segunda. Preste atenção na conversa com seus colegas e familiares. Olha só, gente, ele quer que você analise as pessoas agora. Não tem como tu prestar atenção nos seus colegas porque a gente não está na escola, né? Você vai escutar a conversa de alguém, do seu pai, conversando com a sua mãe, com o seu colega, com seu tio. Anote seu caderno os enunciados, dos quais não haja concordância de sujeito e o verbo. Então, ele quer que você encontre erros de concordância. Ou até a fala da professora agora. Você pode muito bem ouvir e encontrar algum momento em que eu não tenha concordado o sujeito com os verbos, e você pode fazer essa escrita aí no seu caderno. Então, você pode escutar alguém falando assim, nós vai, eu fui. Olha, o verbo também está incorreto. Nós foi. Então, você encontra alguém conversando e tenta escrever onde não haja concordância entre o sujeito e os verbos. Reúna as suas anotações com as dos seus colegas. Não tem como fazer isso, gente. Sobre a orientação do professor. Discuta como esses enunciados podem ser reestruturados para que haja concordância. Então, você vai apenas escrever. Você vai escutar as falas de alguém, encontrar alguma fala em que o sujeito não está concordando com o verbo, e depois você vai escrever e na questão de baixo você vai colocar a forma correta gramaticalmente pelo português, como ficaria, tá bom, gente? Pela ortografia. Então, é isso. Façam essas questões e vai valer ponto. Então, vocês têm que ter as atividades no caderno de vocês, ok, gente? Então, se cuidem, fiquem em casa e vai dar tudo certo, tá, gente? Tchau, até mais.